Você sente aí que alguma área do teu trabalho está começando a ter esse projeto de pessoas reclamando demais? É hora de você parar, sentar e começar a repensar formas novas de fazer. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Piragini e esse é o podcast de liderança da Quírios. E é um privilégio ter você aqui. Nós estamos há 5 anos estudando sobre liderança, toda semana com artigos sobre liderança, sobre conflito, liderança de equipe, liderança de ministério, liderança de igreja, de trabalho, de empresa. E hoje o tema é sensacional, porque é um tema que eu tenho estudado nesse tempo e tem me chamado muito a atenção. O tema de hoje: quando o crescimento exige mais, ou overload. O que é esse tal de overload, gente? Que negócio é esse? Como lidar com overload? Overload é quando uma estrutura é forçada pelo crescimento. Overload é uma sobrecarga que o crescimento, a quantidade, a maneira como é levado, pode ser um overload de equipamento, um overload de estrutura, um overload de espaço, um overload de pessoas, vai gerando ali um crescimento acelerado, uma demanda maior. Quanto maior a sua demanda, mais o desgaste, mais a dificuldade. Overload, então, pode acontecer dentro de uma estrutura, pode acontecer dentro de um trabalho, geralmente relacionado a um crescimento rápido. E hoje eu quero falar um pouquinho, porque talvez você esteja vivendo um overload e não saiba que está vivendo. Então, primeiro vamos tentar entender o que é esse overload. Vamos fazer um pensamento aqui, se você já viveu. Você já sentiu que o seu trabalho, sua empresa, seu ministério, a igreja que você serve, cresceu tão rápido que os recursos ficaram tão ultrapassados, que as coisas não são suficientes, elas começaram a não ter espaço adequado e isso pareceu difícil para você, começou a haver problemas? A gente chama isso de dores do crescimento. Já aconteceu com você as dores do crescimento? Eu me lembro alguns anos atrás que nós tínhamos um espaço muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, era um espaço limitado ali para 60 pessoas e nós mudamos para um espaço maior, um espaço que caberia 3 vezes mais ou menos. Na verdade, o primeiro espaço cabia umas 120 pessoas, a gente foi para o espaço para 350 pessoas e isso era um gigante. E a gente mudou. Só que quando a gente mudou foi interessante porque a gente precisava mudar, o nosso espaço era pequeno, a gente não estava conseguindo mais naquele ambiente de 120 pessoas, mas a gente trouxe os mesmos equipamentos para a igreja. Mesmo som, mesmo microfone, mesmas caixas de som, tudo igual, não mudamos nada, só mudamos o espaço. E as pessoas começaram a chegar. E de repente a gente começou a não perceber que nós estávamos colocando um peso muito grande no som, porque o som precisava ficar alto para poder atender todas aquelas pessoas, porque o equipamento era muito fraco. Então a gente, colocava o máximo de volume para que pudesse chegar nas pessoas e aquilo começou a causar um barulho estridente, uma coisa horrível, e a gente não percebeu que a gente estava vivendo um overload. Existem vários tipos de overload. Por exemplo, vou dar um outro exemplo muito comum. Às vezes você vai numa padaria, paulista gosta de padaria. Você gosta de padaria? Vai tomar aquele cafezinho na padaria, com pão na chapa. Paulista ama essas coisas. Aí você vai na padaria, a padaria começa a ficar conhecida, famosa, e aí você chega lá, primeiro, não tem lugar para estacionar. Antigamente tinha várias vagas, atendiam, mas agora com o próprio crescimento não tem mais como você entrar ou estacionar o carro. Depois você consegue estacionar, mas quando você chega na porta da padaria, você não consegue sentar. Tá tão cheio, tem que esperar, lista de espera, gente com o nome na lista, não dá para sentar. Ok, então você já começa a ficar meio desanimado porque você não vai comer tão rápido. Aí você senta, a quantidade de atendentes é muito pequena para a quantidade de gente que está lá para ser atendida, a coisa cresceu, ele continuou com os 3, 4 atendentes, só que agora ele tem 3 vezes mais pessoas para atender. Aí o pedido não chega, o pedido chega errado, o atendente até é simpático, mas ele está tão estressado com tantas coisas que estão acontecendo que ele não consegue atender direito. Isso é overload. Houve um crescimento, trouxe uma demanda, o crescimento trouxe recursos, mas o crescimento também trouxe problemas. E a gente está falando disso. O que acontece quando você vive uma experiência dessa? Aí passa uma semana, seu amigo chega para você e fala assim: e aí, vamos lá na padaria tal, aquele lugar que é gostoso tal? Fala: não vamos não, vamos não. Por que não vamos não? Eu fui lá outro dia e não consegui estacionar. Eu fui lá outro dia, não consegui sentar.
Depois que sentei, estava tão cheio, tão lotado, e não tinha ninguém para atender, o atendimento veio pedido, veio tudo errado. Vamos numa outra ali que está mais vaziazinha. Ela não é tão boa, mas ela não está passando pelo overload. Então o overload é esse cenário onde pode exigir do equipamento, pode exigir do local, pode exigir da estrutura e pode exigir das pessoas por causa do crescimento, o que vai gerando esse tipo de problema. Então no caso do exemplo da padaria, exigiu do local, porque não tinha mais estrutura para estacionar, exigiu dos funcionários, porque os funcionários não estavam conseguindo atender todas as mesas por causa do crescimento, e exigiu da estrutura, porque a estrutura não estava preparada para o crescimento. Então, às vezes, o próprio overload vai assassinar, vai matar o teu projeto. Ele cresceu muito rápido e se você não acompanha esse crescimento, se você não se prepara para isso, você acaba sucumbindo. Então, por exemplo, imagina em outros ramos agora, só para a gente colocar isso de uma forma mais clara, eu falei da padaria, vamos imaginar, por exemplo, num overload dentro de uma igreja, que é o meu segmento. Qual que é o overload? Às vezes uma igreja pequena, de 50 pessoas, cresce para 200. Ela vai viver um overload. Sala das crianças. Era pequenininha, cabia 5 crianças, agora tem 20, não cabe. As crianças ficam amontoadas, elas ficam irrequietas, elas não têm atendimento, mas não tem voluntário suficiente para multiplicar a sala das crianças. Vai precisar multiplicar, se não multiplicar vai acabar, as crianças, os pais não vão querer mais trazer criança. O estacionamento, antigamente era 5 carros, a frente da igreja atendia, agora não, a rua toda está tomada e o pessoal está estacionando longe, aí está chovendo, não dá para vir, overload. O som era para 50 pessoas, agora você está com uma igreja de 200, o som está começando a rachar, a incomodar. Dá para ouvir? Dá, mas tá tudo fora de volume, tá tudo exagerado, porque você está trabalhando o equipamento em overload. Bom, esses são exemplos que a gente pode dar. Existem vários, na logística pode acontecer, equipamentos podem ser obsoletos ou insuficientes na linha de produção, o sistema operacional que você usava, os sistemas não funcionam mais por causa do overload, os espaços de trabalho estão lotados, as salas não estão atendendo e às vezes o que gerou isso foi o crescimento, que é uma boa coisa, não é? Todo mundo quer crescer, não quer? Então a gente precisa entender isso. Então, para a gente compreender o que é overload, a gente precisa olhar que às vezes o overload ele não está relacionado só no tamanho mega. Não, mas eu vou viver overload quando crescer demais. Não, às vezes não é. Às vezes de um tamanho mini para um tamanho médio já é um overload. Às vezes de um médio para um grande já é overload. De um médio... Agora, tem casos, né? Eu estava vendo uma entrevista com um diretor lá do Banco Nubank, que ele estava contando isso, que no banco houve um crescimento gigantesco e aí rápido demais, e que aí começou a exigir, eles tiveram que aumentar a parte de TI rapidamente para poder atender e manter a segurança do banco. Então existem realmente overloads que são gigantescos, né? Então quais são os impactos do overload quando ele começa a acontecer? Como é que a gente sente que a gente está entrando no overload? Às vezes a gente olha lá, numericamente não parece tanta gente, olha para a padaria, ainda tem 1 ou 2 mesas vazias, mas já está vivendo um overload lá no chapeiro, já está vivendo um overload lá no entregador. Então a gente precisa analisar que pode também ter segmentos dentro do trabalho que está gerando esse overload. Então, primeira coisa, a gente vai perceber que dentro do overload existe um risco no crescimento, na produtividade. Essa é a primeira parte. Ou seja, a entrega do produto, a entrega do material, o que se propõe a fazer já não está sendo feito e com uma redução de eficiência gigantesca. Volto a falar de novo, pode ser que isso esteja condicionado a um departamento dentro da igreja. Então o Ministério Infantil cresceu muito, ele está com overload e ele está criando dificuldades com os pais, e essa dificuldade com os pais estão fazendo com que os pais faltem mais na igreja. Isso é um exemplo perigoso. Bom, segunda dificuldade, os custos, né? Porque para você conseguir, às vezes, dar o pulo para aumentar, você precisa de espaço maior. Espaço maior, às vezes, dá um aluguel maior. Aí aluguel é caro, né? Espaço maior, estrutura maior, equipamento às vezes para trocar. Você tem um equipamento pequenininho, vai para um grande, e às vezes você não tem a quantidade de gente
necessária para bancar essa mudança de equipamento na sua empresa, no seu trabalho e às vezes até os equipamentos da igreja. Então às vezes você está lá filmando com uma câmera lá, tem dias, você tinha 3, 4 pessoas assistindo, agora você tem 200 assistindo, você precisa de um equipamento melhor para entregar algo melhor, senão não vai crescer. E aí isso gera custo, e aí isso é um problema. Eu me lembro que quando a Quírios era de 200 para 500, a gente viveu um overload, e a minha maior dificuldade é que eu não tinha o recurso para cobrir os custos para poder gerar o equipamento necessário, o novo aluguel, o novo espaço, isso é bem complicado. Bom, terceira coisa, a moral do pessoal, né? Eu falei lá do atendente. O camarada vai entregar o pedido errado, recebe uma bronca, entrega o segundo pedido errado, o cara reclama, aí ele vai, corre para lá, corre para cá e vê que o outro funcionário já entregou os pontos, e aí a equipe, a moral, sabe, a vontade de fazer as coisas começa a cair, o cara nem liga mais, entregou errado. Eu lembro de uma padaria que eu fui que teve overload, inclusive ela faliu, olha que interessante, ela fechou. Por que ela fechou? Porque o overload ele dá esse pico, né, que a gente chama do hype, né, vai lá em cima, a coisa tá pegando e tal. Se você não mantém, as pessoas começam a falar mal e fechou. Ninguém mais ia na padaria. Cheguei várias vezes lá, a padaria fechava, vazia e não levantava mais. Por quê? Porque quantas vezes eu fui lá e fiquei 1 hora esperando para ser atendido, aí o pedido vinha errado. E me lembro que um dia eu estava pedindo, o rapaz trouxe o pedido errado, eu reclamei, e ele disse para mim, você não pode ficar com esse pedido não, porque vai demorar mais meia hora para vir outro. Eu nunca mais voltei. Não era o que eu pedi, eu tenho que ficar com uma coisa que você pediu errado. Mas por quê? Porque a equipe já estava tão estressada que já não estava aguentando mais. E o risco da perda do próprio cliente, que nem eu falei. Essa padaria que eu estou citando que eu vivi esse overload, hoje ela fechou. E era uma padaria gigantesca, mas não se preparou para o overload. Ela estava num bairro bom, ela estava num lugar legal, um espaço bacana, só que explodiu e não conseguiu atender a demanda e o overload virou um gargalo. Essa demanda era tão grande que houve a perda dos clientes. Então, o que a gente faz quando a gente começa a viver um overload? Eu acho que aqui na Quírios tem algumas áreas que a gente já está vivendo um overload, e se você é líder aqui e está assistindo esse podcast, a gente tem que orar, tem que pedir para Deus estratégia, porque a gente precisa não permitir que o overload venha nos ferir ou atrapalhar aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Então, primeira coisa, planejar o crescimento sustentável. Criar sistemas melhores. Às vezes não é uma questão só de custo, de investimento de equipamento, mas uma forma nova de fazer as coisas e um replanejamento de como nós vamos fazer. Então, às vezes não dá para você aumentar mais a estrutura, não se torna real isso. Então você vai criar um outro tipo de pensamento para poder trabalhar. Então, previsionar um pouco a demanda, escalonar mais ou menos os espaços. Esse domingo agora era aniversário da nossa igreja, a gente ia viver um overload muito grande e nós abrimos o 4º culto só para atender esse domingo. E lotou, os 2 últimos cultos da noite estavam lotados por causa do overload. Se viesse todo aquele grupo num culto só, se a gente não tivesse planejado isso, o que ia acontecer é que muitas gente não iam conseguir entrar, muitas pessoas não iam estacionar e essa má imagem ia gerar problema nos próximos eventos que a gente ia fazer. Precisamos investir em tecnologia. Então, às vezes, substituir equipamentos obsoletos, coisas que não atendem mais, não adianta. E às vezes é complicado, principalmente para quem é de ministério de igreja, porque às vezes a pessoa não percebe isso, que ela tem que investir. Aquela mesinha não serve mais para as crianças, aquele microfone não atende mais, aquela caixa de som não dá, o tamanho dela, não adianta ficar trocando o falante, você precisa arrumar, substituir equipamentos. Aqui na igreja, no departamento infantil, a gente começou a comprar várias impressoras para poder fazer o cadastro das crianças e imprimir as fichas das crianças mais rápido. Implementar software de gestão, às vezes, criar mecanismos, criar uma área que possa ajudar você a otimizar os espaços, né? Criar espaços novos, flexíveis, adaptáveis. Isso eu me lembro também que a gente viveu quando a gente começou aqui o templo novo aqui da nossa igreja, era grande tudo, mas a gente achava gigante. Aí hoje a gente já percebe que tem problemas de sala. Então criei uma sala aqui que eu não pus móvel. E aí você fala, poxa, mas que chato, né? Uma sala grande sem móvel. Por quê? Porque a gente pode ocupar o espaço de várias formas. Já fizemos reunião, já fizemos jantar, já fizemos camarim, já fizemos cafés de pastores. Nessa sala, ela vai mudando de acordo com o espaço. Podemos pegar algumas salas e fazer co-trabalhos, né?
de manhã é de um grupo, à noite é de outro, dividir os horários, a entrega e tudo mais. Bom, existem empresas que enfrentaram esse overload e tiveram sabedoria para viver isso. Isso é muito importante também, porque às vezes a gente está falando só do parte negativa, mas o crescimento é legal, né? Que todo mundo quer crescer. Você não quer crescer? Eu quero crescer. Você não quer crescer? Todo mundo vai querer crescer. Só que tem gente que entendeu isso. Então, começou a se preparar, começou a criar pessoas, investimentos em lugares certos, colocou pessoas em momentos corretos ali para fazer. Como eu citei aqui o caso do Nubank, né? Que hoje ele tem um valor de mercado maior que o Banco Bradesco, uma coisa impensável, né? Olha o tamanho do Bradesco e olha o tempo que o Nubank tem. Em 5, 6 anos ele tomou essa proporção, com não sei quantos milhões de clientes, né? Mas o que ele foi fazendo? Ele foi criando, e eu vou fazer um podcast sobre isso, equipes, né, squads assim separados, assim, para poder fazer o trabalho e gerar as necessidades, as demandas e as ampliações. Um outro caso também de overload que venceu, que a gente achou que não ia vencer, era a Netflix. Não sei se você lembra que o começo da Netflix começou a ter aquela demanda, as pessoas começaram a assinar a Netflix e migrar para a Netflix, e era o principal provedor de streaming, né, que a gente tinha para filmes. Acaba com a Blockbuster, né? A Blockbuster não se inovou, ela poderia ter feito como a Prime hoje, ou como a Disney, quando viu que a Netflix estava explodindo, não, vou entrar nessa também, vou fazer uma Blockbuster. Eles até tentaram fazer um negócio desse, mas era para mandar o DVD para casa, né? Eles não quiseram entrar nesse negócio do on demand, né? De você poder assistir a hora que você quisesse. E a Netflix começou a ter uma massa violenta de assinantes que começou a dar congestionamento no tráfego dos filmes, né? Os servidores não estavam conseguindo fazer. E aí ela teve que ter um investimento gigantesco, um representamento gigantesco, para não dar esse problema de você estar assistindo e de repente ficar lá o vídeo carregando e não carregava nunca, né? Então, olha a sagacidade, o planejamento, a equipe técnica de perceber que é muito bom você ter muitos assinantes, mas é muito difícil você ter todos esses assinantes e não ter como entregar o teu produto. Então, são exemplos de empresas que venceram o on-demand e o overload e cresceram violentamente, né? O on-demand é poder assistir a hora que você quiser, no momento que você quiser, onde você está, né? Estou no carro, não peguei trânsito, o trânsito parou, vou lá, aperto lá e assisto meu filminho. Eu estou lá em casa, estou cansado, eu vou lá, assisto o filme que eu quiser, a hora que eu quiser. Não tenho mais horário, não preciso seguir, perdi a novela das 7. Não tem nada disso, você vai assistir a hora que você quiser. E eles conseguiram fazer esse tipo de trabalho, né? Agora, o legal é que a gente chama isso de dores de crescimento, que eu acho muito bacana, porque isso é um sinal positivo, é um sinal que você está crescendo, é um sinal que você está fazendo alguma coisa boa e que está dando certo. E essa coisa boa que você está fazendo está dando certo, está gerando resultado. Então, isso é legal. Então, olhar para isso, agora vamos reforçar que esses momentos de grande crescimento vão trazer algumas preocupações. Aí eu vejo que alguns líderes, eles fazem assim, não, tudo bem, a pessoa vai embora, mas dá quantos ficaram. Eu já vi dono de padaria falar isso para mim. Não, você vai embora, mas tá tudo aí na lista de espera, esse povo vai ficar me esperando. Então, acontece que essa padaria era uma das poucas 24 horas, aí abriu várias 24 horas, acabou, o pessoal começou a ir embora. Então a gente precisa entender isso, que embora algumas pessoas acham que não é tão perigoso, é legal, às vezes tá a igreja lotada, é uma bênção, só que ela pode também estar começando a dar características de overload. E aí isso vai trazer dificuldades e momentos de perdas muito grandes. Então, se você sente aí que alguma área do teu trabalho, seja na empresa, no ministério, na igreja, está começando a ter esse projeto de pessoas reclamando demais, gente não conseguindo acompanhar o que você está fazendo, as coisas não estão acontecendo, é hora de separar, sentar e começar a repensar formas novas de fazer. E isso é interessante. Outro dia nós mudamos algo aqui na igreja porque não estava funcionando mais por causa da quantidade de pessoas que nós tínhamos, e a gente recebeu várias críticas dos voluntários porque eles não gostaram do método novo. Mas por que não gostaram? Porque às vezes é mais fácil para nós, é normal isso, a gente já está acostumado e ninguém gosta de mudança. Mudança sempre gera desconforto. Mas se não mudar,
é o que eu estou dizendo, vai acabar não tendo mais resultados, né? E aí esse sentimento de sobrecarga é o que vai fazer acabar com o projeto. Então, a ideia disso gerado aqui para nós irmos lá para o final, né, é que quando os recursos são pressionados ao limite, eles tendem a apresentar falhas, lentidão e até paradas completas, entrar em colapso. E essas interrupções impactam diretamente a produtividade e pode ter consequências financeiras significativas. E a gente chama isso de downtime, né? O downtime é quando a máquina sobrecarrega e ela pifa. E a gente precisa melhorar isso. Então, agora vamos lá. O que a gente pode fazer para gerar um bom resultado sobre esse tipo de situação? Deixa eu colocar aqui algumas ideias. Primeiro, e alguns cuidados que a gente pode tomar. Lembra que eu falei que a gente começa a querer ampliar, querer abrir espaço? Então vamos só abrir espaço. Só que isso gera alguns problemas. Primeiro que a gente não tem recurso. Aí as pessoas vão captar no mercado o recurso a preço alto, pagando juros altos, para poder atender a demanda imediatamente, acaba entrando numa dívida gigantesca e aí não consegue suprir nem a demanda e nem pagar as dívidas. Então toma cuidado como você vai obter receita para poder gerar o espaço, né? Segundo, a gente começa a ficar tão preocupado em crescer, já vi muitas igrejas fazer isso, que a gente começa a empoderar pessoas erradas. Tem que empoderar, vamos empoderando. Só que não testa, não avalia, não treina, e aí vai colocando as pessoas para fazer. Tome cuidado, né? Às vezes você precisa ter um planejamento melhor para a contratação, seja a contratação ou seja o empoderamento de um voluntário, do que simplesmente você abrir pessoas e aí você cria um outro problema que você já não tem nem atendimento bom, nem a condição de receber as pessoas e ainda coloca a gente lá só porque você precisa de pessoas. Terceiro, a gente corre o risco de ter falhas na inovação. Então você começa a comprar a primeira coisa que aparece na sua vida. Me lembro que na pandemia a gente viveu uma coisa parecida com essa. A gente aumentou muito as nossas lives, aumentaram demais nossos views, nossas frequências na internet, os acessos, a gente dependia disso na pandemia e eu precisei investir em alguns equipamentos para poder manter isso, né? Inclusive os que a gente usa hoje no podcast. Mas na época eu lembro que eu quase comprei uma câmera errada. Por quê? Porque na preocupação de precisava de equipamento para fazer, eu ia comprar uma câmera que não me servia por causa dessa preocupação. Então, a gente precisa tomar cuidado. Às vezes não é só, alguém vem, não, você precisa de uma mesa nova, não, você precisa de um microfone novo, não, precisa ver o que é isso, para que você vai usar, se isso atende mesmo a sua necessidade. E não só isso, precisa de um carro novo, precisa de uma coisa. Vamos analisar se isso realmente vai trazer o recurso, porque às vezes a falta de inovação é um problema, mas também os gastos, né, e as contratações e as compras erradas acabam gerando mais dificuldade. Quarto, né? A gente acaba ficando preso a pequenas coisas que a gente se apega, e isso é complicado. Então, como eu disse aqui, às vezes algumas mudanças vão ser feitas, a pessoa está pegada àquele sistema, ela acha que aquilo é o melhor, que aquilo era legal e daquele jeito funcionava e já não está funcionando mais. Então a gente às vezes tem uma resistência à mudança porque a gente se apegou a um sistema que não é mais útil. Aquilo que servia no passado não te serve mais. Então eu vejo muitas vezes a igreja, por exemplo, que é o meu segmento mais atuante, né? Eu vejo igrejas que prendem-se nos sistemas que não funcionam mais para elas, mas elas têm que fazer aquilo porque era assim, era tradicional. Só que elas são grandes hoje e usam o mesmo sistema que era quando era pequena, porque elas não querem mudanças nas coisas mínimas que poderiam gerar recurso. E no final, para terminar, a gente não perceber e esclarecer a própria reclamação das pessoas, né? Por que o atendimento está ruim? Por que as pessoas estão criticando? Se elas não têm razão, se não faz sentido isso que elas estão falando. Tem algumas coisas que eu tenho aqui colocado aqui na igreja sobre a demora, às vezes a dificuldade de uma pessoa sair e ir para um outro espaço, o problema de não ser comunicado algumas mudanças. Essas coisas vão causando estresse e vai tirando o prazer das pessoas de estarem conosco. Bom, para resumir a história é o seguinte, eu ainda estou estudando isso, mas eu tenho vivido muitos overloads aqui e tem me chamado a atenção a necessidade
de nós sempre estarmos antecipando antes de que o overload chegue no seu máximo e as pessoas comecem a sentir que elas não conseguem mais estar com a gente, elas não conseguem ser trazidas até nós por causa dessa demanda. E aí, o que você acha? Tem sentido aí overload em alguma área da sua vida? Quer comentar comigo? Escreve aí que eu quero saber o que você está pensando. Espero que você tenha gostado desse podcast. Não esquece de compartilhar com alguém, hein? Que às vezes alguém está precisando ouvir essa palavra, vai ajudar algum empresário, vai ajudar alguma pessoa a perceber que a empresa dele não tem problema, ela só precisa criar um sistema melhor, um treinamento melhor. E que Deus abençoe sua vida e tudo quanto fizer, prosperará!